O maior problema de Jesus não era os saduceus, eram os fariseus. Os fariseus eram da teologia dele. Se Jesus fosse ter que encaixar Jesus numa das facções, é o farisaico. O saduceu nem acredita no céu. Nem na ressurreição. Nem na ressurreição. Meu Deus do céu, você não é o cerne. E Jesus não gasta tempo. Conversa mal. Parece que não incomoda Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Botelho, como é que foi que você chegou como é que você se apaixonou pelo ensino da hermenêutica? Você está se tornando o cara da hermenêutica no Brasil, não sei se você sabe disso. Cara, mas é que assim, vou dar real. Foi uma coisa, não foi intencional que eu fiz, vamos dizer assim, carreira nisso, mas ultimamente foi meio pensado. Porque assim, na área de teologia, nós temos ótimos players jogando. Ótimos, em todas as áreas. Vamos dizer assim, vamos pensar como mercado, vai. Mercado sobrecarregado na internet. Então tem os caras do Antigo Testamento igual você. Eu não vou conseguir, tá? E tem o... Mas eu não tô na internet, então fica tranquilo. Não sou teu concorrente. Tô dizendo, mas que tem gente que tá. Sim, mas tem. Mas você vai assim, daí tem um Paulo On. Aí você vai para um lado mais conservador, você tem a turma do Augusto Nicodemos. Aí você tem a turma do Subirá, que é os mais arminianos. Aí você tem o Bibotal. Você tem um Bibo. Você tem o Bibo lá que tá fazendo um trabalho maravilhoso. E aí você tem, cara, tá todo mundo lá. Aí você vai na área de exegese. A área de exegese, eu não dou conta. Eu não sou bom em textos originais. E você tem Fontana, Paulo On. Tem Marcelo Berti. Marcelo Berti, que é, cara, cabuloso. Crítica textual. Aí você fica assim, cara, não dava. E aí, a área de hermenêutica, eu vou falar como é que eu caí nela, mas já era minha área. E é uma área meio desprezada, assim, por um tempo. Mas eu falo, cara, mas isso aqui é importante. Porque eu sempre falo analogia, para quem não entende, talvez não é da área, e não precisa entender mesmo, que vamos supor que a Bíblia é uma partida de futebol. Você sabe que qualquer exemplo com futebol no Brasil funciona. Então a Bíblia é uma partida de futebol e o teólogo é o comentarista de futebol. Então o teólogo ele pode ser um neto da vida. Nossa. Aí fica para você falar que tipo de teólogo é esse. E o teólogo pode ser um PC, sabe? O cara mais técnico que tá assim, que também tá... Mas todo mundo é comentarista. Tá bom? O exegeta, ele é o cara técnico dos números. É aquele cara que vê a parte que tá quente do campo, que o jogador correu. É o cara que vê o nível de oxigênio para ver se esse atleta tá fora ou se vai ter uma contusão. É muito técnico, exato. Mas é importante. Qualquer time grande precisa ter o exegeta, porque é o cara que vai olhar os detalhes, vai falar qual é o jogador que vai dar conta, qual é o texto que entra, quais as coisas. E o hermeneuta, ele é o Arnaldo César Coelho. Ele é o comentarista de arbitragem. E o comentarista de arbitragem, ninguém falou assim, cara, eu gostaria quando crescer ser comentarista de arbitragem. Ninguém faz isso. No máximo é um ex-juiz que entra na TV e faz porque o cara tá lá. Mas é importante também, porque às vezes está se discutindo tanta coisa na teologia. Exato. E aí vem o cara da Bíblia, a hermenêutica, né? Aí veio o cara da hermenêutica e fala, cara, vocês estão discutindo, mas tem que dar o cartão. Vou dar um exemplo mais prático ainda. Vai lá o Neymar na final e faz o gol do título e tira a camisa. Aí o juiz vem, dá o segundo amarelo e expulsa. Aí vem o comentarista meio empolgado
que é o teólogo, fala, que absurdo, ele fez o gol do título. Cara, vai dar um amarelo, que falta de bom senso. Entendeu? O cara da hermenêutica vai falar, mas a regra é essa. A regra é clara. A regra é clara. A regra é clara. Então você tem que ir lá e dar o amarelo, faz parte do negócio. E aí talvez o exegeta fala, tira porque vai estourar o músculo. Tira porque eu tô vendo aqui que alguma coisa assim e vai. É isso aí. Então assim, é um pouco da minha área. Agora, como é que eu comecei? Eu sempre fui um mau estudante. Não sei se você foi um bom estudante. Eu fui razoável. Eu sempre fui mal. Eu não estudei escola pública, nunca fui bem. Nunca gostei de ler. Nunca gostei. Tirando Mas você é crente, não é? E você estudou escola pública e você é crente, né? Sou crente. Não, é porque eu acho que recentemente eu entrei num debate, a gente teve uma crise recente aqui na Urbana, alguém falando que se você vai pra escola pública, você não vai ser crente, você vai ser pagão. Que isso, gente? Pois é. Só quem paga escola aí é importante você dizer isso, que você estudou em escola pública e você é crente, você ama Jesus e tudo mais. Não matou ninguém na vida. Eu estudei escola pública, meus pais não tinham dinheiro, eram missionários. Exatamente. E por não ter dinheiro, puseram na escola pública. E aí é interessante que eu com 15 anos, com 14 para 15 anos, eu tive uma experiência com Jesus, genuína. E aí eu tive um chamado. Só que eu tinha muito essa frustração de, cara, eu quero ser um missionário, eu tenho pai que é pastor, mãe que é diretora de seminário, irmão mais velho que era pastor. Cara, e eu não gosto de ler, eu não tô numa religião certa se eu não gosto de ler, né? Pô, eu devia ter ido pra outra religião. Outra religião tem um negócio meio zen cara, tal. É muito legal. Mas a minha que eu tô, deu azar, né, cara? E aí, cara, eu muito temente a Jesus. Eu morei um ano fora. Tive o privilégio, todos os meus irmãos conseguiram morar um ano fora, com parceria com uma igreja lá fora, na Califórnia. Voltei e fiz 4 anos de seminário. 4 anos de seminário eu me apaixonei por teologia. Falei, cara, não é ruim estudar. É ruim estudar o que você não gosta. Exatamente. É ruim estudar o que você não tem interesse. É ruim ler as coisas que os caras te mandam ler, né? Eu lembro que eu li o primeiro... Eu lembro que o meu professor pediu para eu ler o comentário do Karl Barth de Romanos. Você lembra desse calhamacinho? Mal traduzido pra caramba. Difícil, que o cara abre colchete no meio do texto. E aí, cara, eu pude ler, foi um tempo bom lá, cara. E assim, comecei a ler coisas muito. John Stott. Eu gostava muito de John Stott. E lendo outros que foi. Mas ainda não foi... Você lembra de um cara que fazia uns programas da madrugada que ele falava assim, essa ainda não é minha Dubai. Já viu isso aí? É muito ridículo. Não, mas ele tô falando mal dos outros porque eu tô no seu podcast. Ele vai se apresentando a Dubai. Ô, Samuca. Aqui pode. Ele vai apresentar a Dubai e aí ele chega assim. Aí ele mostra uma Ferrari lá de alguma coisa. Essa aqui ainda não é minha Dubai. Era muito louco. É muito legal, cara. Ele vai que até achar. Eu falei, que horas é essa Dubai, mano? Ele vai apresentando a Dubai, até ele falar do restaurante que ele acha que é a Dubai dele. Então, essa aqui não é ainda minha hermenêutica. Mas eu me apaixonei por teologia. Mas não é minha Dubai ainda. E aí, cara, eu saí. Me formei. Um ano depois, eu vi meu irmão se formando no Andrew Jump. Sabe o que é Andrew Jump? Dessa altitante. Andrew Jump. Sabe o que é o Andrew Jump? É a pós em teologia, que era do Mackenzie. Ainda é do Mackenzie, só que é a parte da igreja. Que depois surgiram... Isso. Na época estava ainda já começando a surgir a teologia Mackenzie, mas era a parte da igreja. E aí eu me inscrevi em Novo Testamento e fui estudar Andrew Jumper com Augusto Nicodemos, História da Hermenêutica. Eita, preula. E ele tem um livro sobre isso, não tinha na época. Era uma apostila desse tamanho que eu fiz cópia, paguei a cópia, levei para casa e estudei, cara, porque era muito legal, porque ele ia desde do período interbíblico, né, 400 antes de Cristo, como é que os rabinos ganharam força, e aí como era a interpretação de Jesus e dos apóstolos, a grande discussão, que a gente tem até um podcast, uma live bacana sobre isso. Aí depois a história dos pais, os pais da igreja, os pais latinos, e aí vai por aí até os dias de hoje. E aí, cara, foi muito legal, cara. Foi uma semana que eu estudei pra caramba e eu falei, pô, isso aqui é bacana. Tu é peixinho do Nicodemos, então. Mas não é minha Dubai. Mas tá por lá, né? Gostou dessa? Gostei. Ainda não é minha Dubai. Entendi. Ainda não é. Você viu que eu já preparei o terreno. Eu sabia que ia vir isso. Aí eu já tô botando. Então nem a Flan, apesar que eu amo a Flan até hoje, não é minha Dubai. E nem essa pós... Essa pegada
É a história da hermenêutica, eu acho que é super legal, aprender da escola de Alexandria, a de Antioquia, todo. E o que aconteceu na Reforma, e depois tudo bacana. Gostei, falei, gosto disso. Mas ainda falei, não é minha Dubai. Não é minha Dubai. Você viu que eu preparei o terreno. A hora que você falou peixe, eu falei, não é minha Dubai. E aí, em 2004, eu fui num congresso chamado da CEPAL, que a gente até falou. Sim. Tinha mais ou menos uns 1.500 pastores. E eu tô lá, eu ainda não fazia peça, eu tô sentado, eu fui como participante, que já tinha teologia. E apareceu o preletor, pregou 5 pregações, e o nome dele chamava Tim Keller. Agora estamos chegando... Eu estava nesse congresso. Estamos chegando na minha Dubai. Eu estava nesse congresso, só para te avisar. E aí esse cara pregou 5 palestras. Primeiro a Filho Pródigo, e ele foi assim, como você ter certeza que você vai expor a pregação do evangelho, o moralismo na leitura. E ele foi essas 5 pregações. E aquilo, eu virava pro meu pai e falava, o que é isso? O que está acontecendo? Isso é fogo estranho? É fogo estranho. O que é isso? Porque eu nunca senti isso. E era verdade. Eu já tinha minha vida, mas eu tô parecendo que eu tô me convertendo. É um negócio muito estranho. Eu lembro que o tradutor deles, do Tim Keller, chamava Bob... eu não lembro, era Bob. Ele sempre falava como Bob, e ele era menonita, presbítero numa igreja que eu conheço aqui em São Paulo, menonita. E uma hora da palestra, o Tim Keller fala assim, quando você pregar muitas vezes isso, até pessoas que são de cargos altos na sua igreja, assim, que já caminham, vão pedir para ser rebatizado. E o Bob, depois do congresso, pediu para ser rebatizado. Eu lembro que deu um problema, porque ele já era presbítero, cara. Como é que... Ele falou, mas eu não sei, eu só sei que agora eu entendi o evangelho agora. E assim, caramba! E assim, eu cheguei em casa, a gente comprou os 5 CDs, eu devo ter ouvido umas 20 vezes os 5 CDs, porque eu e meu pai estavam muito impactados. Entendi. E ali mudou. Eu falei, cara, o que é isso que esse cara... Ele tá lendo a mesma Bíblia que a gente. A mesma Bíblia que meus professores estudam, mas eu nunca vi esse jeito de interpretar a Bíblia. E foi quando eu entrei em hermenêutica. E aí a hermenêutica, dali pra frente, desde 2005 eu dou aula em seminário. Porque eu peguei já os cursos que eu tinha feito, tudo, botei junto e vamos tentar uma coisa aqui que é tentar entender isso. Isso impactou demais o meu ministério, a minha caminhada e hermenêutica. Então assim, hermenêutica eu dei aula desde 2005, já tem 17 anos. Só que quando entrou a pandemia, eu lembro direitinho na pandemia, eu meio desesperado, acho que te chamei também para fazer live, porque eu fazia uma live por dia na pandemia. Não, que você era doido, velho, eu lembro dessa época, cara, você era doido, você era... Eu falei, o que vai acontecer? Daí eu chamei todos os meus pastores, todos. Todo mundo fazer live. Foi uma por dia para falar o que vai acontecer. Aí veio Ed René, você... Tá vendo que eu tô botando só os bons? Só nada, hein? Só nada. Veio todo mundo que eu conhecia, desde professores. Sim. Eu fiz por 3 meses. Eu lembro. Todo dia uma live. E eu lembro que assim, cara, o que vai acontecer? E eu via as pessoas não podendo ter culto, né? E com razão. Não tô dizendo que não é perseguição. Foi um momento como se fosse uma guerra mesmo. E eu via os crentes não sabendo conversar sobre a fé na sua casa. Tão desesperado para ter pastor, para explicar, ter igreja. Eu falei, gente, isso aí que a gente não é igreja católica. Não é igreja, né? A gente é uma igreja protestante, a gente consegue ficar sem esse tempo. Não tem uma coisa que a gente tem que ir num templo. Exatamente. E aí minha esposa, uma janta com a minha esposa, ela falou assim, você ensina tantos pastores e missionários a interpretar a Bíblia, você deveria ensinar gente como eu. Cresci na Batista desde criança, mas eu leio e não entendo muita coisa na Bíblia. Então foi a Nath que... A Nath que ela abriu assim, eu falei... Que literalmente é a tua Dubai. É minha Dubai. Vai falar que não é agora, hein, Vai rapaz? falar que não é. Dubai. Nossa, exatamente. Vem com piadinha agora, hein? Fala que não é a tua Dubai, fala. Mas ela é engraçado que ela... Eu falei, é isso. E aí foi quando eu falei, é isso. Eu tô aqui desesperado para dar tiro em tudo quanto é lado. Exato. Tentando encontrar um jeito de ajudar nas redes sociais. Em julho de 2020, foi quando começou a pandemia? Já vai tanto, nem sei, mas a gente entrou nesse... Foi 2020. Em julho de 2020, a gente abriu um selo chamado Trilha-me, que é o nosso selo de educação, para trilhar junto a leitura da Bíblia. E aí, daí por diante, a gente foi fazendo vários cursos, várias coisas. É muito legal, cara. Mas essa é a minha história. Deixa eu contar um negócio até meio polêmico. Vou fazer
É um corte. É. É um corte. Presta Não. atenção, Samuel, que é corte. Não, porque assim, não sei se é polêmico nesse nível de corte. Eu acho que o corte é depois de 1 hora de conversa, a gente começa a soltar umas coisas maiores. Não, sim. Mas assim, quando eu tive a minha experiência com o Tim Keller, foi uma semana de palestra. Lá no E aí eu Cepal. voltei e fiquei assistindo. Lógico que você tem uma bagagem de teologia, te ajuda a buscar as coisas. Uhum. E eu percebi, cara, que entender a Bíblia é uma coisa que acontece... não acontece em uma semana, mas também não acontece em 2 anos de teologia, 3. Uhum. É uma coisa Uma que jornada, se junta... né? É uma jornada que acontece em pouco tempo. Uhum. Então, assim, não é nem 2, é uma vida. Uhum. Mas também não é uma coisa tão instantânea para você fazer em uma palestra, 2, Exato, 3, 4, 5. exato. Então, eu acredito que... E aí eu peguei os números bíblicos, não porque é mágico, mas porque tem simbolismo. Eu acredito que uma transformação, se você se dedicar bem, acontece em 40 dias. Então, eu joguei. Não joguei por jogar, podia fazer 1 mês, podia fazer 2 meses. Não, mas 40 dias é bonito, porque bonito, Jesus jejuou no deserto 40 dias. Não, mas não é só isso. 40 dias 40 no dias- dilúvio. Isso, Mano, você sabe disso. 40 tem um monte de quarentinha legal na Bíblia. Não, 40 é o momento de intensidade de um personagem da Bíblia que vai haver uma mudança exatamente. radical depois É desses isso 40 dias. Então você tem os múltiplos de 40 dentro da arca, porque Noé ia enfrentar um momento. Os patriarcas casam com 40 anos. Olha só, Isaac, Jacó casa com 40 anos. Caleb vai ver a terra prometida com 40 anos. Você tem a vida de Moisés dividida em 40. 40 no 40, Egito, 40 no 40 deserto, tirando. 40 tirando o povo. Moisés, quando sobe o Monte Sinai, fica 40 dias lá dentro para ter essa transformação e descer com as tábuas. Então, era isso que eu ia falar. Você fica 40 dias, você vai descer com o teu livro. É isso. Aí, ó. É isso. Sobe no monte, É. irmão. Aleluia. E você tem os 40 anos do deserto, Aham. que Jesus vai lá e faz os seus 30 anos preocupado em sustentar sua mãe, ajudar, mas quando ele passa ali no deserto, 40 dias, aliás, ele começa o ministério, muda, ele é tentado, né? Porque a palavra, você sabe disso muito bem, a tentação e provação no Antigo Testamento é uma coisa só, ali no Novo que vai se dividir. Só que uma coisa que poucas pessoas falam é, quando Jesus morre e ressuscita, Atos 1 vai dizer que Jesus passa 40 dias para eles entenderem como aplicar o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, em tudo que eles viram e ouviram. Então fala ali que Jesus comia com eles explicando. Então assim, eu acredito que esses 40 não é mágico, pode acontecer em 2 meses, 3, mas eu achei que assim, vamos fechar para ter uma metodologia. E hoje eu falo o seguinte, se você ler uma sequência de livros, eu não trouxe todos, uma sequência de livros, se você não está fazendo nada da Não, vida... em 40 dias dá pra ler livro pra É, caramba. isso, mas você tem que ralar. Você consegue, no final, ter essa experiência de poder entrar no trilho de entender a Bíblia. Você nunca vai saber tudo da Bíblia, a gente estuda até hoje, e outros estudam muito, mas você sabe aonde buscar e entender. Porque a dor de não entender a Bíblia, Isaac, é uma dor muito forte. Porque, cara, o crente velho, mas não sabe falar de Jesus, não sabe, assim, falar de Jesus para um parente ou para um amigo da facul. Você sabe, se ficar falando, vem na minha igreja, isso não é evangelizar. Os crentes evangelizam fazendo arapuca evangélica, né? Não, que é. Traz pro pastor e fala assim, pastor, agora evangeliza aí. Ou então, houve umas groselhas na faculdade, ou no bate-papo, e não consegue. Você fala assim, eu sei que ele tá errado na minha Mas mente. não consigo não articular. consigo né? articular. É. Ou quando não passa vergonha chamando Jesus de Genésio. É. Você vai ali, você trabalha. Por exemplo, muita coisa eu demorei para entender. Por exemplo, Levítico. Demorei para Pô, querer. esse livro aí a gente vai Cara, poder mandar pra uma pá de gente aí do mundo evangélico, hein? É. Um monte de pastor aí que tá precisando ler esse livro que você vai publicar. Então, mas isso é uma porta de entrada para você entender. Sim. É a regra para você ter a cabeça do autor e entender. E aí eu sempre recomendo esse aqui. Ah, sim. Eu abro com o Paulo On falando. Primeira coisa, mano, você precisa saber uma introdução da Bíblia. Sim, claro. Para tirar algumas coisinhas já de saída, sobre cânon, sobre, sabe assim, como foi O que é o formado, Pentateuco? o que é a Tanaka, Tanakh. as três divisões do Antigo Testamento, um pouco como foi formado os textos, um pouquinho de crítica textual no sentido para você não ficar caindo na groselha de algum professor falando a Bíblia foi inventada, foi totalmente alterada Tá na lá em Idade Constantino, Média. invenção de Meu Constantino. amigo, você tá falando... Então tem esses caras que eles ficam falando assim, dá preguiça. Eu sei que dá preguiça, por isso que eu sempre falo, comece com o manual. Daí você vai saber a versão mais forte e o manual pode ser outro manual bíblico, mas o Paulo On faz esse livro chamado E Deus Falou na Língua dos Homens,
que eu sempre Que é acho que espetacular. é uma... Você chegou a ler também? Já li. É E é isso um aí. livro muito bom. Deixa eu Isso, vira a botar capa aqui aí. na câmera aqui pros irmãos. E Deus falou a língua dos homens, Paulo. Paulinho, você só não veio aqui ainda porque, enfim, você mora em Cuiabá. Entendeu? Que se você morasse em São Paulo, você já teria vindo aqui no... Por isso que eu faço live. Entendeu? Por isso que eu faço live. Porque as lives, qualquer um de qualquer lugar pode tem fazer. esse detalhe. Eu faço com o Paulo direto. Ah. Semana que vem, eu vou fazer com o Vitor Fontana sobre Levítico. Olha Então, que legal. É muito legal. Então, assim, toda segunda à noite, geralmente tem live. O Vitor Fontana, eu quero trazer ele no Vox Você Urbana, mas sempre só que eu quero trazer ele pra ele, sabe, vir com aquele canhão, assim, teológico que ele tem. Assim, É muito sabe? legal. Vrau. O Vitor Fontana, bem provocado, ele ele é um canhãozão. Então, enfim, eu quero isso. guardar esse Você quer que eu recurso. vou falando Não, aqui, vai ou não? falando, Ah, vai falando. Segundo livro que eu sempre falo assim, ó, segunda semana já dá pra você pegar um Entendes o que lês. Tá, Que eu acho que esse é o, vamos dizer assim... Deixa eu pôr na câmera aqui. Esse é a bíblia Isso, dos livros de hermenêutica. Uma introdução, A certo? introdução É lógico. A gente não tá hermenêutica. falando... Eu poderia trazer, eu tenho todos os livros em português de hermenêutica, mas eu tô falando de um livro... Esse é Vida Nova, certo? Isso é Pode Vida se Nova. patrocinar aí também, O viu, autor, Vida Nova? Vida Nova quiser patrocinar, estamos dando merchan de graça aqui. Gordon Fee e Douglas Stutz. Isso, Gordon Fee e Douglas Stewart. É um livro muito, muito bom. E, inclusive, ele é livro de seminário, assim, do tipo que é todo curso de hermenêutica é leitura obrigatória. Tá? Leitura obrigatória. A gente tá no básico. Aí, esse é agora legal. você vem pras cabeças. Não dá, né, cara? Tem Você que... entendeu, né? Aham. Você vai ter... De novo, eu não peguei todos da minha caminhada, que eu demorei um tempo pra fazer a seleção. Isso. Então, eu queria... E aí é o seguinte, deixa eu explicar antes de você mostrar aqui. Uhum. Depois que você já passou 2 semanas, pegou a base, Uhum. pegou as regras básicas dos gêneros literários que a Bíblia foi, como começar a interpretar ali, para não falar asneira, não interpretar lei como se fosse... Não interpretar narrativa como se fosse lei. Essas coisinhas que dá pra... Qualquer estudante de teologia você tem que ir pra entender a cabeça do autor. É essa a parada. Esse é o livro. Se você vai querer entender a cabeça do autor, é a espiral hermenêutica. Espiral hermenêutica. Aí já não é... Aí você começa a ir pra umas águas um pouco mais profundas. Aqui já é Espiral Hermenêutica, Grant Osborne, publicação da editora Vida Nova também. Estamos hoje vendendo a Vida Nova aqui. Ô, Vida Nova. Nem deveria, né? Patrocina, né, pô? Mas tem um outro livro, que inclusive é da Vida Nova. Queria saber o que você acha. A Tríade Hermenêutica, do Andreas Kostenberger. Boa também, cara. É muito bom, né, cara? Muito, muito bom. Assim, é difícil, cara. É que eu acho o Andreas Kostenberger, esse daqui é espetacular. Eu uso ele... O Grant Osborne. Eu uso ele lá no Seminário do Servo de Cristo para algumas matérias que eu dou de interpretação hermenêutica avançada. Mas eu gosto do Andreas Kostenberger também, porque o Andreas Kostenberger ele é muito didático. Como ele escreveu o livro, sabe, ensinando, então o livro ele é mais fácil de... Tem umas horas que, vamos ser honestos, o Grant Osborne vai em Marte, né? Esse é o meu problema com esse livro. Mas assim, eu vou até dar uma pensada, vou dar uma checada de novo. Porque esse livro tem um problema. Ele às vezes eu não gosto de livros muito técnicos. Principalmente para indicar. Sim. Para mim, que sou professor, sou obrigado a ver. Tem que dominar o texto, né? Não tem jeito. Há um significado nesse texto. Todos os outros você tem que ler e trabalhar com isso. São discussões super contemporâneas, filosóficas. E esse é um problema dele. Esse livro não é tão assim... easygoing, mas ele é necessário porque primeiro ele abraça toda a parte hermenêutica, segundo que tem muito esse espiral hermenêutico que é muito da cabeça do que os autores bíblicos pensavam. Claro. E quando tiver um livro do Tim Mack, que eu gosto muito dele, lá do Bible Project, aí eu indicaria no lugar desse, mas ele ainda não está em português, né? Não fez. Mas aí eu acho o seguinte, aí eu vou pro pai... Aí matou. Mas aí é triste, cara. Eu só não vou te levantar para te dar um abraço, porque... Mas eu vou te falar, eu falo com tristeza porque falta tradução. Porque é o seguinte, quando você entendeu a cabeça do autor, você começa a entender, peraí, essa discussãozinha de literalidade, o texto é literal ou não é? Você vai ver que isso é coisa infantil. Os 7 dias da criação, 7 dias da criação é literal, né? Cara, não é isso que o autor tá... literal é figurado. Não sei quando você vai entender a Torá, os 5 primeiros livros, e como elas têm um padrão de repetição hiperlinkados o tempo todo para aumentar o significado, aí você tem o papa
desse estilo, que entendeu a cabeça dos autores, chamado Robert Alter. Robert Alter, ele é assim, eu tenho um herói que eu pude caminhar com ele, eu fui orientando dele, que foi o Dr. Eugene Merrill, que foi meu orientador lá no seminário de Dallas. Mas depois do Dr. Eugene Merrill, esse cara pra mim, assim, mano, espetacular. Robert Alter, tá? A arte da narrativa bíblica, tá? Então, ele escreveu esse livro da Companhia das Letras. E eu achei bem legal que a Companhia das Letras decidiu publicar um cara como o Robert Alter, né? Mas assim, tem muito mais livro em inglês. Quem não tem acesso ao inglês, fica difícil, mas é uma delícia. Assim, no sentido de... É um abrir-mente. Esse livro aí, ele vai falar das narrativas ali, ele vai entrar muito por... o filho de Jacó... Judá, aquele erro, aquele capítulo ali entre José ser vendido e José na casa de Potifar. E ele vai fazer uma entrada. E Tamar lá. E ele vai fazer uma entrada, que é muito legal, porque as pessoas... Agora é um pouquinho mais técnico aqui, que eu até queria ver. Antigamente, que eu quero dizer assim, poucos décadas atrás, se falava, aquele capítulo ali é tipo uma coxa de retalho, é um outro autor, eles colocaram aqui. Era essa visão. E aí o Robert Alter vem dizer, cara, vocês nunca entenderam a cabeça do autor bíblico. Exatamente. Porque é uma quebra, eu acho que um isso interlúdio textual. Isso é uma revolução de, caramba, ele resgata o valor do texto todo, e não só de partes, de fragmentos, mas ele vai também trazendo luz para essa repetição. E você só entende, assim, você entende Jesus, para você aceitar Jesus, eu falo que você só precisa do Espírito Santo, você não precisa nem ler, saber ler. Jesus é muito fácil, mas para você mergulhar e estudar Jesus, você precisa saber bastante de Antigo Testamento, e você sabe muito bem disso. E aí, cara, uma coisa que eu gosto, eu pego alguns livros de pregação, porque um dos defeitos dos livros de hermenêutica... É que não ensina como botar na prateleira de baixo, né? Exatamente, ele não ensina a aplicar. Alguns tentam ter um capítulo, o meu também, tava até vendo, falando, eu critico os outros, o meu também tá ruim pra caramba. Mas assim, eles não ensinam a aplicar, então você fica lá, mas não aplica. E o bom livro de pregação é que ele tá lá preocupado em aplicar. Exatamente. Então se você pega, você que tá em casa, pega alguns livros de pregação, o do Tim Keller. Pregação do Tim Keller, publicado pela Vida Nova. É um dos meus... Uma das bíblias, né, que você tem. Um do que eu tenho, eu não trouxe. Eu não trouxe porque aqueles negócios de prestar e alguém pega e eu devolve, eu já pedi outro para eles. E mais um outro que eu gosto muito, que é como estruturar narrativas. Nem é esse o livro que é, mas ele ensina, que é o Paul Scott Wilson. Claro. As 4 páginas. E eu aprendi lá no seu seminário. Esse aí. Sério? Lá no Servo de Cristo? Não, no Servo de Cristo com Adrien. Paul Scott Agora Wilson, doutor Adrien Balson. Balson. Eu não trouxe o livro dele. As 4 páginas do sermão. A publicação também da Vida Nova. Tá? Esse livro aí me ajudou muito, cara. Assim, muito interessante como ele expõe. Exatamente. Esse negócio de tirar... Eu sou presbiteriano, tem aquele sacramento dos 3 pontos, isso aí quebra tudo. Ele é sensacional. E o Paul Scott Wilson é o cara que tá orientando o Adrien Balson. Foi um dos caras com quem o Adrien Balson estudou, né? E aliás, saiu agora o livro dele. Saiu agora, tá Jornada da Pregação, né? Isso. Muito legal. E aí você trouxe o papai, né? Por que o papai? Porque o papai... Não é o LeBron, não é o papai LeBron, mas é o Uncle John. É o Uncle John. Não é o Uncle Tom, mas é o Uncle John. Não é o LeBron, mas é o Uncle John. Ele... Cara, tem muitos livros, mas eu pego esse porque assim, não adianta nada você entender os padrões de repetições, a espiral hermenêutica, se você não entender que tudo é sobre Cristo. Jesus. E não é de um jeito forçar o texto e uma alegorese, uma alegoria do texto. É um jeito que, naturalmente, quando você lê a Bíblia, ela se unifica messianicamente no ungido. E nada melhor do que o Incomparável Cristo do John Stott. Sim. É um jeito que ele é dividido em 4 partes. Ele vai falar como cada autor do Novo Testamento enxergou a Bíblia hebraica e aplicou em Jesus Cristo. É muito legal. O Incomparável Cristo do John Stott. Ele ainda tá com a ABU ou já tá sendo publicado em outra editora? Você sabe me dizer? Não sei, pra mim, John Stott era sempre a ABU, mas não, tem coisas do John Stott já com outras editoras. Depois que morreu, vai abrindo? Não sei. Não sei como Vamos ver como é que vai ser, mas enfim. John Stott, né, gente? John Stott dispensa apresentações, né? Dispensa, enfim, conteúdo.
Dispensa conteúdo não. Ele tem conteúdo. Dispensa é a gente ficar falando dele, né? É isso. Passamos já. Então, seguindo essa trilha de livros aí, você identifica que é o caminho aí para um cara leigo começar a leitura e ter esse desenvolvimento que você falou, Botelho? Tem mais talvez um ou dois que eu tenho nos meus canais, eu sempre passo. Eu acredito que o cara chega no lugar, porque senão fica aquele negócio, aí começa. Não, você vai entender a Bíblia. Parar de falar besteira, vai entender. Aí você fala assim, Marcos, isso aí é muito... Eu não gosto de ler. E é por isso que a gente faz curso. A gente lê o livro pra você não precisar ler. E você paga um pouco, paga o e aí curso, eu pago o curso e faz. Porque é aí que você faz. Mas esse é um estudo que eu fiz assim, cara, como é que eu cheguei aonde eu cheguei? Como eu entendi que o Tim Keller me trouxe até onde eu trouxe, foi algumas coisas que hoje tem ferramentas maravilhosas. Como pastor, você se identifica como? Como um mestre, um profeta, meio que plantador dom apostólico, entre aspas, tá? Respeitando um pastor, mestre, enfim, onde é que você se encontra? Evangelista? Cara, eu sempre me achei um pastor muito fajuto, assim. Eu não sou Você é pastor de uma das igrejas mais legais de São Paulo? Mas assim, cara, eu sempre tive muita culpa de pastoreio, eu sempre orei pra Deus não fazer isso comigo, no sentido não que... Cara, eu fico olhando os pastores que visitam no hospital, os caras... Não, mas isso daí também, se isso é ser fajuto, eu sou o mais fajuto de todos. Mas era isso, eu vi muitos esses pastores, aquele pastor que sabe conduzir uma igreja no sentido eclesiástico. Eu não sei as coisas básicas da igreja, às vezes tem que alguém me ajudar. Entendi. Agora, eu me considero um cara que faz bem a exposição bíblica. Ok. Então, tem chegado lá na igreja umas 15 pessoas por mês. Que legal. Vai ser um problema daqui a pouco. Já é, Isso né? é um problema bom. É um problema bom. Mas assim, ele chega e é engraçado que eles vêm falando, sabe o que a gente gosta aqui da vila? Porque a gente vem aqui, vocês parecem que é uma escola dominical bacana, dinâmica, na hora do culto. Porque vocês a gente gasta 80% do tempo do culto expondo a Bíblia. E não é aquela coisa... Claro. puritana, chata, que fica assim. Meu Deus, que chatice. Era uma coisa... Primeiro que a gente prega em 3. O pessoal fala... É você, pode ser. A gente, nossa equipe é em 5. Mas a gente sempre chama alguém da igreja. Tá. Então é sempre você, 2 pastores Paulo... e uma pessoa da igreja trazendo também a opinião mais... Então, assim, então uma parada dialogal, então. Uma parada mais podcast mesmo, assim, como se fosse... Legal. É um culto que, lógico, tem o pastor principal que está conduzindo, preparou, eu mando... A gente discute o texto na terça. Na quinta, eu mando os esboços. Eu mando o esboço assim, aqui não me interrompe. Aqui a gente vai abrir. Aqui eu vou. Aqui vai abrir, aqui já não fala mais. Eu tento fazer isso. É lógico que a coisa vai... você é o Zé da pauta, né? Não tem jeito. E pra nós, assim, tem muita gente que ainda estranha. Sim. Nossa, mas são 3? São 3. É uma coisa mais... Que legal. Mais aberta. E tem, pra nós, não é algo pra vocês imitarem. Pra nós fez todo sentido. Porque o que a gente fez? A gente coletivizou a exposição da palavra. Porque, na verdade, o texto bíblico surgiu no povo. Não como um texto de uma leitura individual. Sim. Então, você tinha primeiro a voz de Deus, ou as pessoas repetindo oralmente e sendo aplicado na comunidade. E sempre comunitariamente. Então, sempre que ia se ler o texto no Antigo Testamento, você sabe disso, mandava convocar todo mundo. Era comunidade. É comunidade. Então, assim, era uma exposição coletiva. Era uma exposição junta, né? Você foi um cara que se tornou conhecido e arrumou alguns inimigos, inclusive, nas redes sociais, porque você nunca teve vergonha de se posicionar até em termos políticos. Você é o Detraitor, que número? Detraitor? Agora eu não lembro, era 54 ou 57. Depois vocês explica procurem. O que é isso aí. Que o Botelho saiu até numa lista de detratores, né? Do governo. Do governo atual. E aí, até hoje eu te zoo, né? Falei, ei, detrator, como é que você tá, detrator? Eu não lembro qual que era o número. Mas enfim, você é um cara que teve coragem. Por exemplo, eu não tenho essa coragem. O pessoal me pergunta, pastor, quem que você vai votar? Não falo. De jeito nenhum, você tá louco, não tenho coragem, não. Mas você teve coragem de botar a cara pra fora aí nesses últimos 3 anos de governo Bolsonaro e tudo mais. Você comprou muitos inimigos por causa disso.
Ganhou amigos, obviamente. Mas como é que você se viu indo nesse caminho? Assim, como quando você olha para essa trajetória aí, que você, enfim, tem experimentado, como é que você se encontra, como é que tá a tua interioridade em paz em relação a isso, não tá? Em que pé você fica com essa situação toda? Mano, eu acho o seguinte, eu hoje, não sei se você já reparou, eu não falo mais você de não política. fala mais nada. Faz um ano que eu não falo de política, não vou falar nesse ano. Mas até porque é o que você falou, as pessoas já sabem o que eu penso. Então, tá lá. Eu acho assim que declarar voto é complicado. Eu pensava diferente. Eu acho mais a gente tem que declarar quem não votar. Exatamente. Eu acho que é tranquilo. Não vote. Mas eu me machuquei muito, cara. Me machuquei muito no sentido de... essa lista foi feita pelo Paulo Guedes para saber quem estava sendo detratores desse governo. E saiu muitos jornalistas, muita gente e um pastor idiota. Que pastor? Quem que é o pastor? Essa é a pergunta. O que eu tô fazendo nessa lista, meu Deus do céu? O que tem a ver com isso? Por que não botaram o Ed René, que também é claramente oposição ao governo? Porque você sabe que eu tive problema com a turma da esquerda. Sério? Porque ficaram com ciúmes, porque esse é o mais tratado. Eu moro em Alphaville. Você é o mais coxinha dos mortadelas, né? Não tem como, cara. Eu sou coxinha de mortadela, mas sou coxinha. Entendeu? E aí a negócio que assim, nada a ver, cara. E aí eu cheguei, minha esposa me liga. Desesperada. O quanto isso é perigoso pros nossos filhos e pra mim. Essa é a pergunta. Toma essa. Porque você tá com um governo que é doido. E você sai numa lista que a Veja tá me ligando pra me entrevistar. Porque você é o único pastor que saiu nessa lista. Eu falei, eu não sei. Aí quando você foi ver, era por causa de post de internet ou não? Até hoje eu não sei, cara. Eu sei que no período que pouco depois que eles encomendaram, pagaram 2,5 milhões. Me davam o dinheiro que eu parava de falar, né? Fácil. Fácil. E aí, na época, teve uma sequência de robôs colocando em dúvida meu ministério, minha vida, tudo. Eu lembro. Então, assim, foi uma coisa que fez mal pra minha saúde e tudo mais. Então, assim, cara, hoje eu falo, cara, eu não vou votar em nenhum desses dois que estão na ponta, não acredito em nenhum dos dois. Não, se tiver que decidir entre um e o outro, nem sai de casa pra votar. Sem querer equivaler um ao outro, cada um tem seus erros gravíssimos, cada um se discute. Mas eu vou votar no segundo turno. Eu não votei no segundo turno em 2018. Essa vez eu voto. Eu dou um tiro, ou eu tenho que escolher no segundo turno. Se for os dois, é tiro na mão ou tiro no pé. Eu vou escolher, não vou com vergonha. Mas não é muito segredo, né? Mas eu tenho o meu candidato no primeiro turno, mas... No primeiro turno é aquela coisa, você vota pela consciência. Mas eu tô acostumado, desde 2002, quem eu voto no primeiro turno nunca foi pro segundo. Sim. Então, assim, eu tô acostumado a não ser representado. Não tem, e tem que parar. Eu acredito assim, pra mim prejudicou um pouco o meu ministério. Como eu quero ter um ministério, como eu quero ensinar as pessoas a entenderem a Bíblia, e diz o Fontana que, cara, você acha que alguém vai entender? Você tá num negócio... Eu acredito. Eu tenho que tirar os ruídos da frente. Então eu não fico entrando mais em dividida, que eu acho que é um pouco de maturidade também. Aprendi isso, cara, mas assim, não fez bem. Resumindo, não fez bem pra minha saúde, não fez bem pra minha família, não fez bem pra minha espiritualidade, porque eu tava achando, o que tá acontecendo? Porque existe uma aliança com esse governo da igreja. Não quer dizer que todo mundo que apoia ele do inferno, do capeta, desgraçado. Se vendeu. Mas assim, pra mim tava fazendo mal. E aí eu tomei uma decisão e tem sido maravilhoso, cara. E eu parei. Não dá pra ver Jovem Pan, não dá pra ver Globo. A gente começou, eu parei, cara, e não... De vez em quando tem uns negócios assim, morreu não sei quem, aconteceu não sei o quê, e minha esposa, faz uma semana, eu falei, eu não assisto. Não assisto mais essas coisas. Eu leio um jornal, assim, pra dar aquela equilibrada, mas se não sair no jornal que é online, não vejo não. E eu queria muito, eu falei, eu vou fazer essa pergunta pro Botelho, porque eu queria ouvir. Você é um presbiteriano, camarada, e você viu aí os BOs, tá, que aconteceram dentro da sua denominação. Então, ouvir um presbiteriano vai ser bom, porque aí ninguém vai poder... E, de novo, se você também não quiser falar, a gente muda a pauta e vai falar de Minecraft. Mas, como é que você vê não somente aquela proposta que subiu para o Supremo Concílio, de um grupo de pastores lá, de um presbitério da Igreja Presbiteriana,
que obviamente não foi aprovada, porque aquela proposta ela é ridícula por si só. Ela é inconstitucional com a lei brasileira, exatamente. Mas nem pelo exatamente. Constituição presbiteriana. Exatamente. Mas o simples fato de haver gente dentro da comunidade que pensa desse jeito já cria um mal-estar violento, né? Além disso, você tem muitos pastores e reverendos presbiterianos muito próximos, né, dentro do governo e tudo mais. Como é que você vê isso daí? Como é que você, como presbiteriano, está vendo isso? De novo, não quero te expor, eu sei que você eventualmente pode ser colocado aí numa saia justa, mas eu queria ouvir um presbiteriano falando sobre o negócio, porque Batista falar, com o assembleiano falar, o Zé da esquina falar, ok, mas um cara de dentro falar é outra coisa. Mas eu sou um cara de dentro marginalizado. Entendi. Então, assim, mesmo assim, se você quer um presbiteriano, não sou eu, assim, pra valer. Apesar que, assim, eu sou de família presbiteriana. Meu avô é fundador de uma das igrejas grandes lá de Pernambuco. Meu pai é pastor presbiteriano, tios, pastores, tudo. Então, é uma igreja que eu respeito. Como toda denominação tem muitos erros, muitos acertos, e é um sistema de governo que a gente tem que escolher. Se é batista, você tem que escolher, você escolheu o batista, não é só a doutrina. Tem que ter um sistema, uma denominação. A gente também... Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para você. Uma denominação como outra que a gente faz parte, às vezes está em alta, às vezes está em baixa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho assim, as pessoas não entendem como funciona a presbiteriana, às vezes. Tá falando assim, principalmente se você lê como saiu no Estadão, você não vai entender. Então, assim, uma reunião, a cada 4 anos acontece a reunião do Supremo, que é assim, você tem as igrejas que pertencem a um presbitério, tem os presbitérios que pertencem a um sínodo, tem os sínodos que pertencem ao Supremo. Então, cada um manda representantes. Então, há 4 anos você decide algumas pautas que estão vindo com tudo. E aí, você, teoricamente, cada igreja, se o presbitério deixar passar, ou se legitimar, você sobe um documento daquele. Então, você tem documentos de tudo quanto é jeito numa reunião de Supremo Conselho. De um lado e de outro. Claro. Então, eu não sei quem publicou isso, mas quando publicou... Já me mandaram, né? Eu recebi dezenas e centenas. Eu falei, isso aí não passa. Não tem como passar. Não tem como passar. Isso aí é inconstitucional. Sim. Não sei nem porque chegou lá em cima. Em situação normal... Opa. Cortou. Vai. Situação normal. Em situação normal, nem chegaria no Supremo. Mas chegou e a gente já sabe que vai cair, como cai outras coisas também absurdas. Porque você tem um movimento puritano, neopuritano forte. Neopuritano que quer voltar desde proibir músicas compostas sem ser totalmente bíblicas, no sentido de letras de hinos, até proibir mulher de orar alto durante um culto. Você tem movimentos desses. E você tem outros movimentos que são muito mais tranquilos, que estão dialogando, que estão querendo que a mulher possa ser ordenada diaconisa, presbítera e assim. Então você tem isso. Essa igreja, assim como a igreja católica tem que ser ela é unificada e tem que as brigas acontecem internamente, a igreja presbiteriana é assim, as brigas acontecem dentro dos seus concílios presbiteriano. Então quando saiu isso aí, eu falei, não, cara, isso aí não representa a gente. Então a igreja presbiteriana fechou com o Bolsonaro. Não é verdade, é só quem não conhece. Só quem não conhece. Assim, eu sou de dentro, não sou aquele cara tão... sou mais marginalizado, eu não sou tão da política eclesiástica, mas eu conheço dezenas de pastores que não estão satisfeitos. Aliás, eu conheço muita gente que estava lá no Supremo, que não está satisfeito do jeito que está. Não está. Então você tem ministros presbiterianos que estão sendo presos porque estão entrando numa jogada que não deveriam ter jogado. Não estou nem dizendo se são ou não são, se fizeram coisa errada ou não fizeram. Mas é muito interessante. Quando você entra num negócio que você não sabe jogar o jogo, Isaac, o negócio fica complicado. Porque assim, os pastores... Vou falar do Milton lá. Já que você quer o corte legal, vou já soltar esse. Falar do Milton. É engraçado que os 2 pastores da Barra de Ouro não foram presos. Mas o Milton foi. Entendeu? Sim.
Sim. E assim, eu olhando, eu não posso botar a mão no fogo por ninguém, mas, cara, dá a impressão de que o jogo Tá meio... foi preso alguém que não sabe jogar o jogo. Exatamente. Não necessariamente é o corrupto. Então, assim, e aí vai, cara. Por isso que é o que seu pai falou, cara. Isso aí, cara. A igreja presbiteriana era benquista, teologicamente, e com honra. Muito respeitada, muito respeitada. Mas, assim, não estou dizendo que não é mais, mas sujou bastante. Entendi. Tá bem, assim, no meio lá fora. É um mau testemunho ao Evangelho de Jesus Cristo. E se Deus quiser, em breve isso aí vai sendo corrigido, porque tem essas coisas. Denominações têm assim. Sim, sim. Dentro do contexto batista também tem. Mas o batista ele não é unificado. Então você tem uma lagoinha que leva o presidente, fala que ele é não sei o quê. Não pega tanto em você, porque qualquer um fala assim, essa lagoinha é uma batista de um outro jeito. Essa é... E aí os batistas não são assim, que um faz os outros fazem. Então você tem vários tipos de batistas dentro. A Assembleia de Deus também não é tão unificada. A única que eu diria que é unificada ela é a presbiteriana, talvez uma metodista, não sei, uma anglicana. Uma anglicana, sim. Então, assim, é um pouco menos, mas tem isso. Você vê um batista, mas é mais difícil. Aí você tem o Ed René, mas os outros batistas não se sentem representados. Nem um pouco. Tanto que você tem para um lado e para o outro e não então, assim, eu acho que ali, assim, foi bem difícil. Eu tive uma palavra com a minha igreja e foi um tempo eu acho que vai de reflexão, assim, não tem sido fácil. E eu tô falando só para você, só para vocês, seus ouvintes. Estamos publicamente à vontade, né? Mas, assim, eu nem falo sobre isso, porque, cara, eu não quero briga, não. Quando saiu a lista lá, o teu presbitério chegou a te chamar, falar alguma coisa com você, ou eles te deixaram na boa? A lista dos detratores. Nada. Nada? Não tinha o que falar, né? Não tem o que falar, cara. Se falar é pior. Você tá dando ouvido pra quem? Pra uma lista clandestina que pagaram 2,5 milhões? Você assim... Então, assim, a perseguição é menor do que parece. Assim, o pessoal pensa... Poderia vir aqui e falar, somos poucos, estamos aqui... Não é verdade, cara. Não é verdade. Tem muita coisa política na perseguição do... Tem muita coisa... Bom, é isso que eu queria falar. Não, ok. Beleza. Vamos deixar nesse pé aí, É isso, cara, é isso. E, assim, eu gosto da minha denominação. Não que eu gosto porque... Eu gosto porque, assim, é a que foi do meu avô, do meu pai, é por isso. Não confundo o Evangelho de Jesus Cristo com denominação. Pra mim, eu estou numa denominação, eu sou seguidor de Jesus. Qual o caminho ou a melhor dica para achar a minha Dubai no sentido do chamado ministerial? Essa pergunta da Daniele. Aqui da Urbana, Daniele. Vai pegar esse negócio da Dubai. Chamado ministerial? Como é que eu acho a minha Dubai na minha vida aí ministerial? Cara, eu acho assim, Isaac, a gente viveu um tempo de juventude que eles enfatizaram muito esse negócio de chamado ministerial. Eu hoje questiono isso. Não sei você. Mas hoje eu assim... Eu tive o meu chamado com 15 anos, você teve o seu chamado não sei quantos anos, mas assim... Todos nós temos chamado. A conversão é um chamado, cara. Eu acho que chamado ministerial... qual que é o nome dela mesmo? A Daniele. Daniele, o chamado ministerial é o chamado para seguir Jesus. Vem, siga-me. Se você é pescador, você pesca e também pesca homens. Se você é arquiteto, você constrói, desenha casas e desenha uma nova vida. Se você é pintor, se você é faxineiro, você limpa uma casa e você limpa uma vida. Sim. Acho que você tem que fazer esse paralelo com o seu trabalho. O melhor do seu trabalho, use espiritualmente. Mas não tem esse negócio de esse é meu trabalho que eu faço e essa é minha vocação ministerial. Eu não acredito nisso. Então, assim, por isso que eu falei que no começo ali eu tinha esse problema do meu chamado pastoral, como pastor nesse modelinho que todo mundo quer, eu sou um tranqueira. Agora, eu como pastor, se você entender como eu pastorei, o meu chamado, que eu sempre fui um cara que gosta de internet, gosto de coisas criativas, gosto de falar
coisas muito verdadeiras, que não tem suspeito, que seja direto. E isso é algo bacana. Isso é o chamado. Então aí eu sou um cara com chamado com as minhas características. Exato. Agora, nem todo mundo vai ser da internet. Vai ser de ensinar a Bíblia no sentido de hermenêutica. E não vai deixar de ser um pastor. Então, isso é em toda a área. Então, o Samuca, o chamado dele é conectar o Vox com o público. Tá ali, um dos, né? Não sei quais são os outros. Ele é o dono da comunicação, o dono da comunicação. Então, é tão sagrado, e é isso que é legal do protestantismo, quanto o pastor que está falando, quanto eu que estou aqui, e quanto outras horas. Então, assim, é isso. Eu acho que você tem que pegar o melhor que você faz e pensar, já fazer a metáfora. Sim. Igual Jesus fez. Sim. Você é pescador, eu vou fazer você pescadores de homens. Tanto que eles voltam a pescar e Jesus não repreende. Exato. Eles voltaram, e provavelmente voltaram depois. Se deu tempo, voltou a pescar. A gente quer fazer o João 21 como fosse o chamado. Você voltou a pescar, você abandonou o ministério. Cara, eles têm que trabalhar, mano, pra sustentar. Você acha que todo o pessoal ficava ganhando ofertinha aí pra fazer... Paulo tava lá, mano, fazendo tenda, cara. Tem que trabalhar, e é isso. Vou fazer tenda pra Deus agora. Sim. Vou fazer... Cara, se você me permite um comentário, a Urbana só chegou onde está porque todos os pastores desde o início são bivocacionados. Não tem nenhum dos pastores que são sustentados integralmente pela Urbana. Eu que sou o pastor líder da igreja, eu tenho um acordo de tempo parcial com a igreja. E isso foi muito bom, porque a igreja pôde contar com, a gente, sem precisar ficar onerada, porque a gente entendeu que essa era a nossa vocação pastorear. E vamos pra cima, mas não tem grana. Ok, não preciso de grana pra cumprir uma vocação, né? Eu preciso de grana pra sustentar a minha família, pra me sustentar. Então, se eu vou fazer tenda, se isso vem da igreja... E eu acho que é legítimo um pastor ser sustentado pela sua igreja e tudo mais. Mas, enfim, foi muito bom pra Urbana, nesse início, a gente poder se dedicar à igreja em tempo parcial. Então, são 5 pastores. Os 5 pastores, na verdade, eu sou o único contratado em tempo parcial. Os demais são todos bivocacionados, totalmente bivocacionados. Cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu trabalho, tem a sua renda e tudo mais, e dedicam o seu tempo livre para a igreja e tudo mais no cuidado pastoral. Isso foi muito bom, sabe? Porque aí você acha o filé mignon, né? Porque como você não tem todo o tempo do mundo, né? Você vai se dedicar naquilo que realmente é o que te aquece o coração. Eu acho assim, a gente tá indo lá na comunidade da Vila, também estamos indo mais ou menos nesse caminho, um pouco melhor até, vou dar essa dica aí pra você. Que é assim, eu sou sustentado pela igreja, mas eu dou metade do meu tempo pra igreja. Entendi. E foi um acordo que a gente fez, porque a outra metade é para meu ministério em lugares onde eu não conseguiria esse sustento. Entendi. Então, por exemplo, Paulo Nazaré. Paulo Nazaré é um bruta músico, tudo, e a gente sustenta, e ele ganha ainda um outro recurso para poder produzir música. Que legal. Mas tem que ser música da Vila? Não, produz qualquer música, cara. Não, você tem que só fazer a arte, e isso você vai estar abençoando o mundo. Então, eu sou sustentado na igreja, e eles sabem que eu dedico uma boa parte da minha semana para os meus cursos de hermenêutica. Seja eles de graça ou pago. E assim, o que vier daí tá legal. Então você tem um outro que é um pastor lá, mas é um professor de teologia que tá dando aula. Então assim, a gente incentiva, a gente fala assim, a gente vai tentar te sustentar. Porque hoje em São Paulo é difícil sustentar de forma plena. Exato, assim, alguém. Exato. Você sustenta o básico. Se você não passar necessidade, você sustenta. E aí a gente incentiva a ter um tempo para você fazer uma outra coisa no reino. Porque eu vim da missão internacional, que é o Jovens da Verdade, e eu estou acostumado a entender que nem sempre o que está na minha igreja local é o reino de Deus. O reino é muito maior que isso. Exato. Nem sempre o que o Isaac vai fazer, o Vox é urbana. Mas assim, se você botar no papel, vamos supor que você está numa reunião, é que você não é presbiteriano. Mas vamos supor que tem uma reunião de presbíteros e eles querem tentar metrificar quanto do Vox urbano ajuda a urbana. A primeira coisa que você faria vamos ver quanto está custando essa parada de tempo
de todos os membros, que poderíamos estar fazendo um negócio, uma reunião de jovens, para um congresso aqui. Você gastou quanto tempo de Samuca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vamos pro dinheiro. Quanto você está gastando? Quantos dos ouvintes vão estar frequentando a Urbana, ou talvez falando de um jeito pior, quantos dos ouvintes vão trazer recursos, um dízimo para a Urbana, para que isso aí? Aí você vai botar lá, vamos supor, saiu que 5%, 10% assiste, o resto é outras igrejas, é outra coisa. Se você pensar dessa forma, o Vox não é algo bom para a igreja local. Ele sabota a igreja local em alguma medida. Tá sabotando, tá tirando tempo do nosso pastor, tá tirando recursos, tá tirando as nossas coisas. Isso, muitas vezes, eu tô dando um exemplo meio exagerado, sim. Mas isso é o que acontece em várias outras áreas. A igreja fica fechada, um local bacana fica fechado, não abre nenhuma coisa social ali, nenhum cursos profissionalizantes, nada. O negócio prefere ficar fechado porque criança vai pichar, eu não quero que use meus bancos, eu não quero que coisa. E você vai pensando no pastor a mesma coisa, ele fica lá só, não, eu quero que você gaste não sei quantas horas. Aí o cara não perde o chão da vida, não sabe conversar com o empresário porque ele não está empreendendo em nada, ele não está botando a cara em nada, ele não está vendo o que é ser fracassado financeiramente em nada, porque o dinheirinho está bonitinho lá. E aí outras coisas. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. Eu posso estar errado, mas eu acredito que esse é o caminho de toda a igreja saudável atualmente, que a gente seja... Eu não sei se a palavra é bivocacionado, porque até isso eu acho que é um pouco velho, ultrapassado. O bivocacionado no sentido de... eu tenho 2 vocações. Não, você só tem uma vocação, que é seguir a Jesus. Mas você tem 2 áreas, 3 áreas de atuação. Eu lembro que vocês levaram o Iago pra falar, que tinha as falas, né? Tinha uns caras que falavam também. Mas o Iago foi sua culpa. Foi minha culpa? Foi sua culpa. Cara, foi você que falou pra mim, cara. Do Iago? Não. Mas você tava lá em Jacarta. Nunca te contei isso, mas vou te contar agora. Conta pra mim. Vamos lá em Jacarta. E eu não quis te conhecer. Porque você era pra mim, você era um coxinha chato. Aí o Vontana falou, cara, conhece o cara, é verdade. Daí eu sentei com você, gostei de você. Você é um cara gostável. Obrigado pelo gostável. A piscina era legal também. A piscina era legal. E a Coca-Cola era gelada. A Coca-Cola era gelada, não precisa mais nada. Você lembra que do lado da piscina tinha uma mesa de sinuca? Sim. A gente ia lá jogar também e voltava pra piscina. E aí eu tô lá com você, e eu lembro que você falou uma coisa, aí teve uma noite lá em Jacarta, que foi assim, tipo top pra caramba. A gente voltou do congresso, entrou na piscina meio que à noite, saímos, e o Marcos Almeida fez um luau pra gente. Luauzinho lá com a gente. Foi sensacional. Cara. Nem pagamos pelo luau e foi um luauzão sensacional. E era uma época que eu não conhecia tão bem o Marcos Almeida. Foi ali, depois a gente virou amigo. Mas assim, aí ele fazendo um luauzinho, você falou uma coisa assim, os nossos referenciais não sentam mais na mesa. Você lembra que tinha dado uma polêmica que um fulano falou que não ia estar no mesmo congresso? Foi a polêmica da TMI do Nicodemos e o Jonas Madureira com o Ariovaldo. Eu não ia falar nomes, mas já que você quer falar... Mas, sim. Mas você fala assim, os nossos referenciais não sentam na mesma mesa. Isso não é fé cristã, pelo menos não é o que a gente quer construir. Exatamente. Aí eu falei, cara, você tem razão, Isaac. Ele falou, Marcos, aí você falou uma coisa pra mim assim, você me apontou e falou, você não pode cair nessa. Isso aí. Você tem um nome aí, que você falava que eu era... Você brincava assim, que eu era o novo referencial da esquerda. Aí Mas você era, na época você era. Bom, é o que eu sempre falei, eu sempre fui muito fajuto. Na época você era. É muito fajuto. Você era um mortadelinha, uma coxinha de mortadela, mas era. Vendia bem, né? Vendia bem, mas assim, cara, eu não sabia, né? É interessante que eu não sabia o tanto de esquerda que eu era. Eu votava no Maluf, aí depois comecei a ver JV, aí virei a casaca, então... Mas a gente não sabe, é engraçado, quando você tá no meio de uma piscina, você não sabe a temperatura até você ir numa outra piscina. Exatamente. E eu não sabia que eu era de esquerda até o Bolsonaro entrar. Eu falei, cara, deve ser porque eu sou, então. Porque assim, não tem nada disso aí que eu concordo. Então, assim, e eu também não sou de esquerda, porque assim, não era. O PT também nunca foi. É que no Brasil virou muito 880. Ou você é extremista de um lado ou do outro. E não é assim que funciona. Cara, então, mas assim, eu lembro desse papo. Você falou, você tem essa responsabilidade. E aí você, na época, você não era tão conhecido. Você falou, eu tô fazendo minha parte, mas eu não sou, mas você tá. E aí, cara, aquilo mexeu muito comigo. Sério mesmo, que eu voltei. Eu lembro que aí você tem não sei quantas horas de avião, eu tava lá com o Fontana, eu falei, cara, sabe o que o Isaac falou, tal coisa. E eu lembro que já tava no começo do Iago explodindo, sendo uma nova referência de conservadorismo. E isso eu tô falando de 2016, final de 2016.
E eu lembro que eu falei... Eu vou levar o Iago. Iago, você vem pra cá? Vamos fazer diálogo. E aí eu apanhei demais. Porque daí você apanha... Porque quando você tem essa... esquerda desceram rei em você. E eu lembro que ele veio... Mas foi uma abertura muito legal com o Iago, no sentido de... Cara, é assim, eu discordo muita coisa, ele discorda muita coisa de mim. Mas, cara, se o que impede a gente de sentar na mesa, né? Se a nossa fé não deixa a gente sentar na mesma mesa por causa de opinião política, tem alguma coisa que a política é maior que a nossa fé. Eu ouso dizer, Botelho, que até teologicamente, entendeu? Até teologicamente, mesmo as nossas diferenças teológicas, elas não podem mais impedir. Assim, eu fico frustrado, assim, porque eu olhava antes pra cima muito apaixonado pra geração anterior à nossa, esses pastores que hoje têm 50 plus. Então, eu olhava pra cima e falava assim, pô, um dia eu quero ser que nem esses caras. Aí quando esses caras começaram a se quebrar um com o outro, xingar e sabe, e se dividir e falar assim, eu lembro que tinha uma fala que ele falou assim, de um dos preletores, de uma pessoa que a gente gosta, falou, se ele for, eu não vou. Eu não sento na mesma mesa que essa pessoa. Exatamente. E essa frase que você usou, eu falei, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, cara. Então, assim, o que você acha de tanta paulada que eu já tomei porque eu trouxe o Ed René pra sentar aqui nessa mesa? É um absurdo. Entendeu? Mas eu tomei tanto pau, que você não tem ideia. De cara, gente que eu chamava de amigo falando assim, estou rompendo relações com você. Porque você levou o Ed René. Aí eu fico falando assim, que se eu ganhasse R$1 pra cada vez que eu dissesse que eu não concordo com tudo que o Ed René fala, mas o Ed René me inspira como um pregador, me inspira como um pastor, me inspira em uma série de outras coisas, eu ia já estar milionário a essa altura do campeonato. Mas, por exemplo, esse é um exemplo que... O que aconteceu? E agora vamos continuar a conversa daquela piscina lá em Jacarta de 2016. Pra mim, hoje eu olho, não é mais só uma questão dos caras não sentarem mais na mesa, mas os caras fizeram um trabalho de capilarização e falaram assim, você tá no meu clube, então você não pode mais... Não é mais o cara... Por exemplo, o Isaac não se senta mais na mesa com o Botelho, mas agora sim, se você é meu amigo, você não vai lá no Botelho. E você que é amigo do Botelho, entendeu? Você vai dizendo, você não vai lá mais no Isaac. E esses caras fizeram um trabalho de capilarização com a nossa geração. Entendeu? Que é isso que me frustra bastante nesse mundo evangélico hoje, que é a nossa geração. Tem cara, acredite, que se diz eu sou de X, eu sou de Y, eu sou de Z, e eles falam assim, então porque eu sou amigo da turma lá, enfim, da direita, ou a turma da esquerda, ou da TMI, ou do conservadorismo norte-americano, ou da Fiel, ou da Vida Nova, ou da Thomas Nelson, então a gente, ou do Bible Talk, então a gente não se mistura mais. Então, assim, e aí, com todo respeito, pra mim virou trincheira. Entendeu? Virou trincheira, porque antes era uma parada que era pessoal, agora já virou assim, clubes, né? O que você tá falando é tão sério e tão verdade que você saiu de um grupo que tava querendo fazer isso com você. Eu, de certa forma, saí de um grupo que tava fazendo isso comigo. Porque eu tive um problema um tempo. Eu nunca falei isso aqui, mas eu tive um problema interno na Glocal. Porque ela... Como assim? É óbvio. Se a gente tá num teatro em São Paulo, na Vila Madalena, pra dialogar com a sociedade, com os caras da USP... Não tem como. Eu não vou. Eu lembro uma vez que você foi lá na Glocal. Eu fui logo no começo. Logo no começo você foi, não quando foi o Jonas Madureira, mas uma vez que a gente foi. E era sobre fé cristã e darwinismo. E aí eu lembro que você falou uma coisa. Eu falei, você chegou pra mim e falou: Marcos, o cara falou lá, e você nem pra contrapor, você simplesmente fez. E eu lembro que eu falei, Zac, você não entendeu a minha proposta aqui com a Glocal. A minha proposta com a Glocal não é de debate. A minha proposta é ponte. Então, e isso eu apanhei muito. Se você apanhou com o Ed, imagina como eu apanhei na Glocal. Porque o cara falava não sei quantos, eu falava, nesse ponto da evolução eu acredito que Jesus é a evolução, sei lá, fazia alguma coisa lá meio metafórica e fazia. E que não quer dizer que eu não acredito, eu acredito. Mas assim, e aí eu fiz isso com a Glocal e foi muito interessante. Eu lembro que você olhou assim e falou, eu não tinha pensado. Eu falei, cara, não é um ambiente... de apologético. Não é um ambiente apologético também. É um ambiente de conexão. E aí foi assim. Eu aprendi a crescer. Eu cresci assim. Só que esses caras... a gente não é santo, a gente sabe disso. Claro, mas esses caras antes era o que você falou. Era uma opinião desse fulano com esse. Aí eles...
vou jogar umas datas aqui. De 2016 até 2018, o nosso grupo contra eles. Começou a ficar... E agora eles estão tentando vender a balela de que é nossa denominação contra eles. Exatamente. Então eles disciplinam o Ed René para tentar jogar um negócio que o batista é desse jeito. Exatamente. Ele exclui tal fulano que o presbiteriano é desse jeito. Não, se você transforma a presbiteriana numa linha, ou uma denominação numa linha política, exatamente, ela deixou de ser de Jesus. Eu ia falar este ano, eu não vou citar o nome porque, sei lá, vai dar um processo. Quantos congressos desmarcaram comigo? Eu ia falar este ano, agora este ano, num congresso grande, que eu tinha sido convidado. E aí, porque eu trouxe o Ed René, os caras me ligaram e falaram assim, a gente não quer mais você aqui. Tipo, me ligaram aquela então, sabe o que é? A gente tá repensando o nosso programa e não sei o que. Eu falei, vocês querem que eu decline de estar com vocês? Não, veja bem, sabe o que é? E aí deixaram entre as linhas aqui, nos parece que você tá caminhando numa outra linha teológica que não é a nossa. Eu falei, não, eu continuo sendo reformado. Eu continuo sendo calvinista. Eu sou um conservador. Mas eu não vou deixar de sentar com meu irmão progressista, não vou deixar de ouvir a pessoa que pensa diferente de mim e nem vou ousar não chamá-lo de irmão, entendeu? Porque a gente chegou nesse ponto. Se não tá no meu grupo e não tá na minha balela, sequer irmão é. E isso que me incomoda, sabe? Isso que... Mas eu não sei você. Agora eu vou... Já passou. Já passou. Só tá quem é raiz, não é não? Sim, esse programa que só tá agora... eu soube que os podcasts duram muito tempo, porque tem uma hora que o cara abaixa a guarda e esquece que tá online e fala. Você não tá de saco cheio? Agora vai dar os cortes. Agora vai dar uns Você cortes. quer isso? Você quer isso? Você não tá de saco cheio desse negócio de calvinismo? Sim, e arminianismo? sim. Assim, eu tô de saco cheio. Eu não sou calvinista nesse sentido de... As pessoas perguntam, Marcos, não sei o quê. Assim, é óbvio, se for colocar no campo que é do século XVI, entre calvinismo e arminianismo, é óbvio. 100%. Mas, cara, porque esses tempos aí eu falei, gente, até parece. Os caras perguntando sobre calvinismo, eu falei, eu tô nem aí pro calvinismo. Aí o cara, é isso aí, é arminianismo. Eu falei, se eu falei que eu tô nem aí pro calvinismo, quanto mais pro arminianismo, meu irmão. Porque assim, eu tô num processo de paixão pela Bíblia. E da Bíblia tem que sair a teologia, mas não a teologia vem antes da Bíblia. Sim. Senão você tem um Deus, você tem um Papa, que você tá... É idolatria isso. Então assim, o pessoal vem... Se é isso que é... Não sou. E muito menos vou deixar de ter uma amizade com alguém. Porque ele é arminiano, porque ele é conservador. Eu até tava conversando com a minha esposa. Amor, não acredito que o Tim Keller, ele é... Qual que é o nome técnico lá quando a mulher não pode ser... Complementarista. Complementarista. Eu falei, amor, deixa eu te explicar. Aí expliquei um pouco da Bíblia. Falei, é difícil, não é tão fácil. Eu entendo você, porque ela tá na luta lá dos... Eu acho... Ela falou, ele é bom pra caramba. Eu falei, amor... É o Tintim. É o Tim Keller. Tim Keller mudou. Você vai ficar com... Sabe, assim, a gente tem as nossas lutas. Agora, porque alguém falou, não, eu acredito que na Bíblia... Cara, eu tô assim, acredito que na Bíblia... Tá, vamos discutir as bases hermenêuticas. Mas aí você tem... o negócio da mulher. Até o assunto gay. Se eu fizer aqui, vai dar o corte. Vai dar o corte bom. Mas a gente pode falar sobre isso, tem crise, não. Até o assunto gay precisa ser conversado. Sim. Precisa ser conversado, é possível. O que estão fazendo não é bíblico. Não é bíblico. Então, assim, ou vamos levar a Bíblia a sério. Eu derrubando as coisas aqui. Ou vamos levar a Bíblia a sério. Ou vai entender que realmente a Bíblia é autoritativa, a única fonte de fé e prática. Não é a teologia que é a única fonte. Exatamente. Não é nenhum modelo hermenêutico. Não é nenhum modelo hermenêutico. Não é nenhum símbolo. Nenhum concílio. Não é. A única fonte de fé e prática é a palavra de Deus. Se for isso, tem gente rompendo sem a Bíblia ter autorizado. Sim. Tem gente rompendo. Eu concordo com você. Você já percebeu tanto que Jesus tá nem aí com os saduceus? Os saduceus não acreditam no céu. Veja bem. Não é questão política, progressista. É teologia. Não é questão, porque isso também tinha. Tinha uns caras que queriam meter os zelotes a faca no coisa, que eles pegavam a faquinha pequenininha pra enfiar por trás dos caras romanos. Tem os caras pacifistas. Não é isso. Jesus... O maior problema de Jesus não era os saduceus, eram os fariseus. Os fariseus eram da teologia dele. Se Jesus fosse ter que encaixar Jesus numa das facções, é o farisaico. O saduceu nem acredita no céu. Nem na ressurreição. Nem na ressurreição. E
Deus do céu, se não é o cerne. E Jesus não gasta tempo. Conversa normal. Parece que não incomoda Jesus. Voltamos em política, mas é assim, cara, só estamos dizendo como a gente tá difícil. Eu acho e machuca, né? E você que é pastor e eu também, a gente eu tento, eu não levo para púlpito nada. Sim. Eu tô conversando com você e eu acho que eu tô rompendo um silêncio de um ano. Eu converso, cara. Porque você pode... E sabe por que eu me sinto à vontade com você, cara? Porque você era uma pessoa que eu achava que era de direita, que não ia dar nunca um diálogo. E assim, não, cara. E não é verdade. A gente amadurece. Então o tempo passa, a gente cresce, a gente tem filho. Não, e você, cara, eu vou falar da sua história. A sua história, você ficou internado, mano. Eu não sei se você viu, eu tenho um Twitter, eu fiz um tweet, escrevi seu nome e falei, mano, você tá internado nesse exato momento, você fazia 20 dias. E eu parei agora pra te orar. Um dia você vai voltar no Twitter, você vai ver. Volta lá, um dia você vai voltar. Eu tenho um Twitter que eu fiz pra você. Falei, cara, mano, e assim, eu fui internado, foi muito menos grave que você, mas eu fui pra UTI. Eu tive um TEP, eu tive uma paralisia metade do meu pulmão por causa de um erro médico. Eu quase morri. Mas foi nessa cirurgia agora do ombro? Não. Tá. Faz 3 anos. Mas já tava casos do... Eu vou contar 2 casos e a gente pode encerrar se quiser. Tá bom. Mas o primeiro é isso que eu fui... E de repente, cara, quando você tá diante da morte, você vê que essas brigas não faz sentido nenhum. E quando deu 2018, meu pai... Foi lá em casa, meu pai... Pra variar, todo mundo que é velho é bolsonarista. E aí meu pai, cara, isso dói demais, seu pai, né? Minha mãe era Bolsonaro rachado. Mano, e aí você imagina, cara. Minha mãe morreu crendo em Bolsonaro. Meu pai é fundador do JV, cara, o maior centro de comunistas do mundo. Não, brincadeira. Mas assim, a gente tava lá no JV e meu pai é bolsonarista, falando, vou votar no Bolsonaro. Acho que ainda ia ter a eleição. Isso foi 2017? A eleição é 2018? 18, né? Ia ter, mas ele, vou votar. Eu lembro que eu falei, pai... Nem vem conversar, não conversa mais comigo se fizer isso. E a gente tava naquela lá e tal. Eu, pra deixar bem claro pros ouvintes, não votei no Haddad. Mas assim, pai, pelo amor de Deus, não, cara, sim, meus amigos. Eu entendi meu pai depois de muito tempo. Meu pai todos os amigos dele, coitado, ele fala: se eu fizer outro, eu perco tudo. Então ele tava lá, ele ia votar, eu falei, ok. Mas eu lembro que eu saí meio brigado, sabe? Ele foi lá em casa. Olha só. E a gente discutiu meio... Ele foi pegar um negócio e eu fiquei assim, pai, isso aqui é ridículo. Pistolou, né? Eu pistolei, eu dei aquelas coisas, falei, você tá ridículo, pai, só isso que eu te falo, isso aqui. E foi meio esse climazinho, ele foi, eu dei um beijo nele, ele foi embora, ele pegou, e aí ele tava indo levar uns americanos pra praia, né, que estavam aqui, uns missionários, e ele teve um acidente que ele foi pra UTI. O carro dele, o caminhão, eu caminhão lembro passou disso. por cima. A gente orou por ele. O caminhão passou por cima dele, literalmente. Quebrou costela, tudo aqui. Eu lembro disso daí. A gente orou pra caramba por ele lá no seminário. Sim. E o jeito que me contaram, eu falei, meu pai morreu e eles estão escondendo. Porque, realmente, esses dias eu vi a foto, não tinha como sobreviver. Tiveram que serrar, tirar meu pai na Dutra. Uau. E eu lembro que eu falei, cara, se foi esse papo que vai ser o último do meu e do meu pai... Eu não quero ter esse papo. Que ridículo. Eu não deixo nenhum político tirar alegria da minha memória. Exato. Cara, eu orei muito, deu só pro meu pai viver, mas pra eu não ter essa culpa de último papo, vocês. Eu acho que isso é importante, quem tá nos ouvindo, porque assim, a vida é uma neblina. Exato. Ela vai passar. E você tem que pensar muito bem, que amizade você quer romper por causa de política? Tanto de um lado, tanto de outro. Teologia, que seja. Teologia, não faz de teologia. Eu lembro tanto que o meu amigo, por causa do Rock no Vale que a gente falou, meu amigo Thiago Arraes foi perseguido porque ele fazia show e ele estava com os presbiterianos e batistas entre os... Então, todos os lugares estão. E lembra que deixa eu te cortar rapidinho. Eu tenho uma história boa do Thiago, porque isso foi até um dos pastores lá, na época que eu estava no Morumbi ainda. E aí o pastor dos adolescentes na época era o Leandrinho. Hoje ele está lá nos Estados Unidos e tal. Mas nessa época ele organizou um evento e levou o Thiago Arraes pra falar. Cara, o tanto de pedrada que ele levou. Porque esse cara é adventista, que não sei o que, desgraçado, maldito,
que não sei o que, ele é de seita, nem crente ele é, vai botar dentro da Igreja Batista do Morumbi, que é uma igreja que é um monumento do evangelicalismo brasileiro, fundada pelo Ari Veloso. O Ari não ia gostar de ver isso. Exatamente, mas era isso que falava. O Ari, ele teria um infarto, porque ele morreu do coração, né? O Ari teria um infarto, se não sei... Cara, era esse tipo de comentário que a gente tinha que ouvir para um evento que o Thiago não ia nem falar, ele ia só tocar, entendeu? Ele ia só tocar. E eu tô falando de um evento, sei lá, de 2012, 2013, que nem tava ainda acentuada essa polarização. Mas eu cresci aprendendo no seminário que Adventista era seita mesmo. Foi uma quebra de paradigma quando cara, o que é isso? Seita é quem acha que é quem rebatiza. Sabe assim, não tô falando do batismo infantil, dos batismos, isso eu entendo. Mas assim, seita é quando você fica exigindo ser rebatizado. Seita é quando você acha que só sua denominação salva. Isso é uma seita. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente começa a falar que o outro é seita, muito provavelmente é um dos sintomas que você já virou uma seita. Exatamente. Então assim, esse tipo de diálogo não é um diálogo ecumenista. Mas é um diálogo de vida, de caminhada. Eu vi o tanto que... Ele saiu do país, mano. Ele saiu do país. Então assim... E eu sei que você vai sofrer pressão para alguma hora para sair da sua... Se ninguém sofre nenhuma pressão, tá alguma coisa errada.